Os bolsonaristas se deram mal porque a ministra Rosa Weber decretou busca e apreensão nos endereços daqueles bolsonaristas que atacaram Alexandre de Moraes lá na Itália. Alguns podem ver a atitude de Rosa Weber como sendo exagerada, mas ela é correta porque a punição tem que ser exemplar, já que o Bolsonaro está em silêncio e não se manifesta sobre o ataque sofrido por Alexandre de Moraes. Na minha opinião, um erro de Bolsonaro, porque o silêncio dele reforça a posição contundente que o STF tem que ter, já que o silêncio pode parecer como um endosso para futuros ataques. E a versão que os bolsonaristas apresentaram, simplesmente sem pé nem cabeça, são os covardes, como é o Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista que pedia dinheiro e doações na conta da filha, que foi bloqueada pelo Alexandre de Moraes. Você vai colocar nos comentários, essa atitude do STF, ela é exagero ou é correta? Bolsonaro erra ao se manter em silêncio? Deixa seu like se você curtiu a decisão do STF e se inscreva no canal. O STF, pessoal, vai ser implacável com os bolsonaristas, como a Rosa Weber foi, porque existe um temor no tribunal que esses ataques que o Alexandre de Moraes sofreu lá na Itália possam se repetir agora aqui no Brasil. Então, a punição precisa ser uma punição muito contundente para coibir novos ataques, já que o Bolsonaro está em silêncio e ele tem sim poderes para dissuadir os seus manifestantes ou seus apoiadores. Mas o Bolsonaro opta pelo silêncio, joga os seus aliados para os leões e acaba permitindo ou forçando, melhor dizendo, o STF a ser mais duro com os seus apoiadores e também com o bolsonarismo como um todo. A ministra Rosa Weber, ela decretou busca e apreensão ou autorizou o pedido de busca e apreensão em 2 endereços dos bolsonaristas que atacaram o Alexandre de Moraes lá na Itália. A justificativa para essa busca e apreensão é saber se esses bolsonaristas têm participações em outros ataques às urnas eletrônicas, aos atos antidemocráticos e coisas do tipo. Esses bolsonaristas, os 3 que atacaram o Alexandre de Moraes e atacaram fisicamente o filho do Xandão, no caso o Xandinho, eles estão sendo acusados de injúria, perseguição e desacato. Eu vejo que esse pedido da Rosa Weber pode soar um pouco exagerado. Busca e apreensão deles que atacaram, e fisicamente o filho do Moraes, pode soar um pouco de exagero. Mas é necessário que esses bolsonaristas sirvam como punição para os demais, para que esses atos não voltem a se repetir. Porque os bolsonaristas, nós temos que lembrar, na época da votação da cassação do Bolsonaro, eles ameaçaram o ministro Nunes Marques. Falaram que ele não poderia mais pegar avião, que ele não poderia mais ir em restaurante. Então não podemos tolerar esse tipo de posição, situação ou ataque cometido pelos bolsonaristas. Então a punição, na minha opinião, ela tem que servir de exemplo, ela precisa ser exemplar. Até porque a versão que esses bolsonaristas apresentaram é uma versão completamente sem pé nem cabeça. Porque eles falaram no fim de semana que o Alexandre de Moraes ele teria interpretado erroneamente. Na verdade, eles falaram que o Alexandre de Moraes, ele, os seguranças e o filho partiram para cima deles, mas não foram eles que falaram nada, que xingaram o Alexandre de Moraes. As versões iniciais que nós obtivemos das imagens do aeroporto mostraram que essa versão não para em pé. Que na verdade não tinham terceiros atacando o Alexandre de Moraes, mas sim aquele determinado grupo. E aí o que aconteceu? O marido, o empresário, falou que na verdade ele tentou afastar o Xandinho, que é o filho do Alexandre de Moraes, porque o Xandinho teria partido para cima da esposa dele. Xandinho tem 17 anos, depois de toda a confusão. E aí ele teria empurrado, atacado, batido no rosto do Xandinho para afastar da esposa, mas ele nem sabia quem era o filho do Alexandre de Moraes, nem sabia quem era aquela pessoa. Essa versão simplesmente não para em pé. Por que o Xandinho foi para cima do grupo sem nenhum motivo aparente? Isso tudo está simplesmente muito estranho, mas é muito, como posso dizer, compatível com o modus operandi do bolsonarista, que é o modus operandi do covarde. Sempre que a batata assa, eles acabam arregando. Por que eles não assumem que eles foram lá e protestaram com o Alexandre de Moraes? Não, nós protestamos, a situação saiu do controle. Eles não são os machões? Eles não são os corajosos?
Eles não são aqueles que invadem os prédios da República, mas depois que a justiça vem, eles afinam. Sempre assim. Igual o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele fala um monte de bobagem, propaga um monte de coisa, divulga dados sigilosos, aí ele é acusado de crime. Ah, eu não fiz nada. A PGR tá perseguindo os meus apoiadores. Foi uma canelada com a Maria do Rosário, não me prendam, STF. É um grandíssimo de um covarde. O bolsonarismo é um movimento de covardia. Tanto que o Bolsonaro está sendo covarde agora ao ficar em silêncio. Por que que ele ainda não se manifestou em solidariedade ao Alexandre de Moraes? Porque ele teme perder os seus apoiadores, porque o Alexandre de Moraes é o principal alvo e inimigo do bolsonarismo, porque é ele que, teoricamente, na cabeça dos bolsonaristas, acaba colocando o movimento em risco. O Bolsonaro teme perder esse engajamento, por isso que ele não falou nada, mas ele foi aconselhado pelos seus aliados a se manifestar. Quem trouxe essa informação foi o Lauro Jardim, colunista do O Globo. Ele falou que no mesmo dia que o Alexandre de Moraes foi atacado na Itália, aliados de Bolsonaro diretamente falaram para ele: se manifeste. O Bolsonaro não quis se manifestar. O Bolsonaro disse que iria esperar pelas imagens e pela versão que foi dada pelos acusados. Outros aliados, porém, aconselharam Bolsonaro a ficar em silêncio e esperar as imagens oficiais do caso. Só que esse silêncio do Bolsonaro é um grande erro, porque esse silêncio ele é visto ou pode ser interpretado como um endosso aos ataques. Então ele deveria falar, mas ele não fala. Então os aliados ou os apoiadores do Bolsonaro podem olhar e falar assim: o presidente não nos desmobilizou, não falou nada, então ele não repudia. É um sinal do Bolsonaro, e eles acreditam nisso, né? São sinais ocultos do Bolsonaro mandando para nós que nós temos que fazer isso mesmo para pressionar, já que eles são injustos e estão prendendo o Bolsonaro. Só que a versão, como nós falamos no início do vídeo, apresentada pelos acusados, não para em pé. Portanto, ele deveria sim se manifestar. Mas ele quer insistir no erro, quer insistir na burrice, que também é típico do bolsonarismo, porque ele está provocando um endurecimento das ações do STF e do judiciário contra ele. O Alexandre de Moraes, por exemplo, vai ser implacável com os bolsonaristas, porque ele bloqueou as contas bancárias da filha do Oswaldo Eustáquio, que tem apenas 15 anos, que é outro covarde. O Oswaldo Eustáquio, ele teve a prisão preventiva decretada, de novo, e ele está há 7 meses foragido da justiça. O Oswaldo Eustáquio é um blogueiro bolsonarista que já foi preso. E aí o que aconteceu? Como ele está com as contas bloqueadas, o covarde começou a pedir dinheiro para a conta da filha dele. O cara tá usando a filha como escudo, é um grande covardão. E aí o Moraes falou o seguinte: não, isso aí é sórdido o que ele tá fazendo. Então ele bloqueou as contas da filha do Oswaldo Eustáquio para que ele pare de receber doações e se entregue à justiça. Por que ele não se entrega? Covarde! E o que essas pessoas precisam começar a entender? Que o bolsonarismo não está mais no poder. Elas não têm mais a mesma proteção institucional que possuíam na época do Bolsonaro. Porque com o Bolsonaro como presidente, ele poderia mobilizar mais pessoas. E o próprio cargo de Bolsonaro, o poder institucional, dava uma certa proteção para os apoiadores do Bolsonaro falarem as bobagens que eles bem quisessem. Mas agora eles não têm mais isso, nem o Bolsonaro tem carga, nem foro privilegiado, mas ele tem. Então essas pessoas elas precisam começar a entender que a realidade é outra e que eles serão introduzidos aos limites democráticos previstos na Constituição. E caso eles forem esses limites democráticos, eles serão punidos no rigor da lei. Bolsonarista, acabou a sua mamata. Acabou.